Então, galera, eu acho que vamos começar. Ahn, Ahn, Tô lendo os comentários dando Tô lendo risada. os comentários dando Enfim, risada. Enfim, pra quem não me conhece, boa noite todo mundo. Eu sou Mel Marzola, eu sou atriz e escritora e estou participando da antologia do Tarô Grandes Arcanos da editora Cartola, que é o que a gente vai falar a respeito hoje aqui. Yes! Todas essas maravilhosas pessoas, todos esses convidados aqui também são participantes. Todos enviaram suas contas e foram selecionados e vão estar dentro da antologia junto com a gente. Então, por favor, eu adoraria que meus amigos se apresentem, falem um pouco sobre vocês, por favor. Pode começar o Lucas. Eu começo, tá? Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos e essa é a terceira antologia que eu participo, mas é a primeira que eu participo da Cartola. Lucas, você já tem alguma coisa publicada de fato? Alguma dessas antologias que você participou já estão vendendo? Tá em processo de publicação ainda, mas aí vai sair. Legal. Agora, Serena, por favor, nos introduza você. Oi, gente, eu sou a Serena, eu tenho 20 anos. Essa é a primeira antologia que eu participo, que vai ser oficialmente publicada. Então, estou bem empolgada. Acho que virão outras e muito feliz pela oportunidade de participar desse concurso, dessa antologia da editora Cartola. Eba, vão vir outras sim, com certeza, amiga. E o Kael, por favor, nosso amigo que tá aqui deitadinho. Prazer, eu sou o Kael, eu tô na horizontal. Tem um bom motivo, é que tá no carregador e meu celular tá com 2%, então... Mas ajuda porque dá um ar de misticismo aqui dentro, que eu acho essencial. O conto que vai ser publicado pela Cartola vai ser meu segundo conto publicado. Eu publiquei um pela Pseu Editora e vai ser publicado em algum momento na vida um poema meu numa coletânea de poetas contemporâneos. Mas ainda dá para sair mais informações sobre isso. Além de escritor, eu sou... Né? Eu fiquei bem feliz falando disso também. Soube esses dias. Além disso, eu desenho, dou umas rabiscadas, eu tento fazer quadrinho. Então, se quiserem dar uma olhada sobre isso, se interessarem sobre isso. O meu conto é sobre a sacerdotisa e é sobre bruxarias e transcendências, sei lá. Eu vou atiçar a curiosidade de vocês aí para vocês comprarem. Tá muito interessante, estou ansioso para ler o conto de todo mundo aqui também. Lembrando logo que hoje, até a meia-noite, vamos estar com 10%. É 10 ou 15, galera? São R$10 de desconto. Isso, reais, não por cento. Então não sei a porcentagem. Isso, então. A gente vai ter R$10 de desconto no livro físico da antologia do tarô. Então vocês podem ir. Eu acho que todo mundo aqui deve estar com o link na bio, né? Da compra. Então, até meia-noite, termina de assistir a live com a gente. Assim que terminar, você vai correndo lá e compra, porque você vai ter 10% de desconto e não tem coisa melhor para brasileira do que desconto, né, galera? Pelo amor de Deus. Eu já estou na minha segunda antologia da... É a segunda da Cartola, mas é a quarta ao total, assim. Eu tenho um com o Lucas também, na editora Green, que vai começar a vender logo, que inclusive é a diagramação. Já tá diagramado. É a diagramação do trabalho da antologia Vestígios da Sombra, é a coisa mais linda. Enfim, eu tô num conto também, numa antologia da Psyll, e uma outra da Cartola, que já foi de verões passados. Então, galera, hoje agora a gente vai começar assim a botar na mesa e mostrar o que a gente tá trazendo para essa antologia. Eu quero que, assim, vocês me contem a respeito do conto de vocês. Eu quero que vocês me digam qual arcano maior que vocês escolheram, por quê, qual a sua relação com esse arcano em especial, ou a sua relação com o tarô.
eu mesmo, eu sou, tipo, eu era uma pessoa um pouco cética. Eu sempre fui meio cética, certo? Mas há uns anos atrás, um amigo sentou comigo, leu o tarô, e eu fiquei fascinada. Então, assim, eu acredito 100%, a energia que essas cartas carregam quando empunhadas por uma pessoa de que sabe o que tá fazendo é coisa de louco. Então, assim, quem quiser falar a respeito do próprio conto primeiro, sinta-se à vontade. Eu vou por último mesmo. Eu posso começar falando um pouquinho. Eu acho que minha relação com o tarô, a gente estava até conversando antes, começou com um livro em específico, né? Que irônico que justamente com o livro começou e agora um novo livro, né? Sobre o tarô. E eu conheci esse livro na Bienal de São Paulo, eu comprei, eu fiquei fascinada. Era um livro da editora Vagalume, daquela série para adolescente, infanto-juvenil, e era uma série incrível. O livro chamava Ameaça nas Trilhas do Tarô. Uau! E aí era incrível, contava a história de uma menina que ela descobria o tarô e ela tirava para uma amiga dela. E aí o tarô contava coisas muito pesadas, assim, que iam acontecer com ela. E ela acaba acontecendo, essa menina acaba se perdendo na floresta. E o tarô ajuda a encontrar essa menina, assim. Então eu tive esse primeiro contato com o tarô. E daí eu já fiquei fascinada. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Ultimamente eu comprei o tarô, né? Faz um ano, voltei a pesquisar. E o meu conto é baseado na carta do Ermitão, que eu vou até mostrar um pouquinho para vocês. Ai, que ótimo. É bem aquele tarô de Eu vou pegar Marsella uma mesmo, coisinha né? também. Com Sim. as ilustrações acho que elas são do começo do século XVIII, se eu não me engano. Depois a gente vai falar um pouco sobre a história do tarô. Uhum. E essa carta é a carta 9 do baralho, né? Da Jornada do Louco. Então, para quem não sabe, são 21 arcanos maiores, né? Que contam a Jornada do Louco. Essa carta que eu escolhi é a carta número 9 e fala sobre esse momento de introspecção, esse momento de reflexão. Tem esse arquétipo do velho sábio, né? Desse idoso que já tem muita sabedoria de vida acumulada, né? Essa sabedoria só de quem já viveu, né? De quem viveu muito tempo. E ele traz essa tocha, né? Que representa a iluminação. E eu acho que é uma carta que encaixa muito bem na pandemia, sabe? Porque foi esse momento que a gente acabou tendo que se isolar, sabe? Então a gente acabou entrando mais em contato com as nossas sombras, com a nossa família, né? E com essas questões de autoconhecimento, né? Essas questões pessoais. Eu acho que é uma carta que traz muito silêncio também. Esse momento... Também o momento da leitura, né? Eu acho que um pouco, quando a gente para ler, é esse silêncio, né? Esse momento de entrar numa floresta desconhecida, sabe? E ao mesmo tempo já conhecida, né? Eu acho que o eremita, ele traz como se fosse uma viagem, assim, interna, sabe? Sabe aquela cabana daquela floresta que todo mundo já sonhou em sumir, assim, e morar numa cabana, sabe? Eu sonho todo dia com isso. Exatamente. É o sonho de todo mundo, sabe? Ter essa cabana que você não vai ser julgada, que ninguém vai apontar o dedo pra você. E essa cabana também existe dentro da gente, né? Também é um estado interno. E eu acho que o eremita, ele traz isso, né? De você reconhecer esse lar dentro de você, né? Esse lugar de conforto, de reflexão. E aí, o meu conto, né? Ele Qual traz o nome todas do essas seu questões. conto mesmo, Serena? O meu conto chama A Ermitã. Ah, sim, ok. E aí, é justamente sobre esse isolamento, sabe? Conta um pouquinho da história de uma mulher trans, mais ou menos num período passado, assim. É meio atemporal, mas representa um momento que mulheres trans eram ainda menos aceitas do que elas são hoje, sabe? E a única saída para essa mulher era o isolamento.
Então ela parte em busca dessa cabana, né? E para ela chegar lá, ela tem que passar por vários tipos de provação, assim, né? Ela tem que entrar em contato com várias questões internas, com várias sombras. Então, o meu conto ele vai trazer um pouco disso, dessas reflexões. Muito interessante, caramba, eu quero muito ler o seu conto. Não vejo a hora desse livro chegar em minha mão para poder ler. Tenho certeza que Eu também. Tenho certeza que vamos ter contos maravilhosos. Acho muito interessante dessa temática do tarô e todos os seus arcanos é que ele nos permite fazer muitas reflexões, né? Tem a questão dos arquétipos, tem a questão filosófica, a psique por detrás de todos esses personagens nas cartas. Porra, velho, muito bom. Mas alguém quer ir agora? Ou a Serena, você ainda tem mais alguma coisa a falar? Não, pode passar. Vamos lá, um dos Então, rapazes. o meu conto também vai ser sobre o ermitão, essa minha cartinha. Minha namorada que me deu. E a minha história com o tarô, eu fui lá pegar a história. Assim, começou com isso daqui, que era um livrinho chamado Magologia, que era sobre o Mago Merlin, e tinha uma parte de cartomancia, só que era muito, muito bobinho, não era sério, assim, tinha essa partezinha, e aqui tem uma abinha com as cartinhas. Ai, que meigo. E aí, as cartinhas. Aí eu lia para os meus coleguinhas, porque o livro ensinou, então tá certo, né? E aí, o segundo contato que eu tive com o tarô foi uma amiga minha, que a mãe dela é professora de dança cigana, e ela tinha um monte de coisa, e aí a gente pegou para ficar vendo. Aí quando eu vi a morte, eu tinha o diabo, aí depois eu fiquei normal. E depois eu nunca mais tive contato, até no meu aniversário de 15 anos, que eu viajei para MB. E é tipo um parque de Harry Potter aqui no Brasil. E aí eles simulam uma escola, e aqui era uma apostila, e tinha uma aula sobre isso. E aí fizeram duplas e leram tarô de verdade. Inclusive a pessoa que leu pra mim é um cara chamado Zerzil, que ele é cantor, e ele faz agora o queertanejo, que é o sertanejo queer. E aí, ele leu pra mim, e o meu conto é baseado nisso. É porque eu não me lembro direito da leitura, mas uma das partes era sobre a roda da fortuna, tipo, eu acho que era o futuro, era a roda da fortuna. Essa carta aí é A parte do relacionamento era morte, só que ele falou que era renascimento, e eu juntei tudo na minha cabeça. E só que a parte da infância foi o eremita. E aí eu fiquei, pesado. E aí eu trouxe isso pro meu conto. Tanto que na época eu mandei uma mensagem pra Cartola falando assim: eu não entendi nada do que vocês querem pro conto. E aí eu fiquei tipo pensando, será que eu realmente devo fazer um homem numa caverna, no estilo medieval, que nem o desenho da carta, ou eu posso só fazer qualquer coisa relacionada ao eremita, né? E aí eles me responderam assim, passei. É sobre um menino trans também. Que nem Aí é mais uma coisa do autodescobrimento dele, né? Porque a carta pode significar autodescobrimento, mas também isolamento. Dependendo se ela vier direita ou invertida, né? E aí foi isso de, tipo, quando esse menino deu pra mim, eu fiquei assim, tristão com isso, que eu comecei a pensar na minha infância. E aí é sobre esse menino que leram pra ele, e ele tirou o eremita, e ele ficou pensando sobre isso, relacionado com a identidade de gênero dele. Também oferece uma reflexão. E eu acho muito interessante que vocês puderam trazer uma coisa pessoal de vocês, da vida de vocês, para essa história, que vocês vão contar pra gente. Isso é muito legal. E agora o nosso Kael, nosso amiguinho deitado, gente, eu não aguento. Toda hora que eu olho pra esse menino, eu dou vontade de deitar junto com ele. Podem Kael, deitar, todo você mundo também assim. fez o eremita? Você também fez o eremita, não, né? Não fiz o eremita, eu fiz a sacerdotisa. Opa. Ai, vocês tudo tem carta, eu não tenho, mano. Mas você tá de cosplay completo, pensa assim, pelo Você é a lado. carta. Você é a própria Eu tarô. sou imperatriz.
Que poder! Sim, amigo, nos conte aí, Kael, o que é que você aprontou? O nome do meu conto é bem difícil de falar, eu vou falar como escreve, porque eu não sei a pronúncia certa. É Talatê, com TH, um acento no A e um acento muito estranho no E, que é basicamente um risco em cima do E, que eu acho particularmente muito chique. Enfim, queria ter um nome com um acento que parece um traço em cima do E. Lembra algo élfico. O que significa? Lembra? É uma deusa babilônica. Surgiu. Interessante. Surgiu numa conversa que eu tava tendo com um amigo meu, que a gente tava falando sobre o monomito. Sobre Isso é tipo da épica de Gilgamesh? De Gil quem? Se Gilgamesh. é de Gilgamesh, da épica de Gilgamesh. Porque Não tudo de faço ideia. Babilônia que eu conheço veio de Gilgamesh, tá ligado? Enfim, Gilgamesh desculpa, e Lady continue. Gaga, ano passado, inventou a Babilônia. E aí a gente tava conversando sobre o monomito. A ideia de que várias lendas seriam uma interpretações diferentes da mesma coisa. É uma teoria um pouco furada, assim. Tira um pouco da individualidade de cada cultura, mas é um bagulho interessante da gente analisar. E a gente tava falando sobre Gênesis e sobre Gênesis bíblico e sobre como a gente tá um pouco chapado, né? Mas enfim, a gente tava falando sobre como aquilo parece uma brisa muito louca que a gente não para pra pensar. Tipo, tinha um oceano, olha só, tinha um oceano. Calma, isso vai chegar no conto, eu juro. Tinha um oceano e tinha o Espírito Santo, que não era uma pomba, era tipo uma coisa em cima do oceano. E era só isso, e o oceano não tinha fim. E aí do Eu tô nada adorando! surgiu um bagulho, e aí surgiu Deus, que inventou as outras coisas, inclusive a água que veio depois. Ou seja, o oceano primordial não era a água que veio depois, era outro bagulho. E aí a gente tem, por exemplo, o Gênesis grego, que é tipo, tinha o caos, que não era exatamente um deus, não é exatamente um não deus, titã. era o caos. Nem titã, na verdade, era, porque os titãs vieram depois de Gaia. Era uma coisa também, era tipo um oceano. E aí deles, do caos, Não, mas surgiu tem um outras deus que se chama coisinhas. caos, né? Ele só fica lá flutuando. Só fica lá, eu não sei se ele fica Ele é de tipo um boa. buraco negro, assim. A Mano, tem representação dele é alguém tipo um falando, olhinho, olha, né? o Igor falou aqui que queria essa aí que tu fumou no dia. Tava boa, eu posso falar. E aí tinha essa coisa que é o caos, que quando a única representação dela que a gente tem é um olho cheio de fogo em volta e 2 braços e 2 pés, sabe? E dele surgiu um monte de coisa. E aí tem Eros no meio da criação do mundo grega. Tem Eros que vai fazer a liga do caos com a ordem para criar o cosmos. Enquanto na Gênesis bíblica não tem exatamente essa liga. A gente tem a ordem, que seria talvez o Espírito Santo, o caos talvez seria o oceano, né? Tentando entender o oceano como essa coisa caótica, cheia de morte, perigo e tal. E aí eu falei, mano, eu vou inventar então Eros do Gênesis bíblico. E aí eu inventei essa personagem. Cheguei na personagem, olha só, depois de 2 horas, na Talatê. Que seria a filha do oceano, seria tipo essa deusa cósmica doida que ligaria o oceano com o nada e transformaria tudo em alguma coisa. Tipo Limbo, então. E aí, enfim, são várias interpretações que a gente vai tendo, tem discussões entre teólogos até hoje, né, sobre o que é o quê. Aí, enfim, aí eu quis criar um conto sobre essa deusa. Antes eu tinha feito um quadrinho de 2 páginas chamado Coexistência,
onde em uma página conta mais ou menos o surgimento dessa deusa, em que o mundo queria se parecer com ela e ela incentivava o mundo, alguma coisa assim, uma brisa. E tinha 3 deusas que faziam rituais para ela. E aí eu tentei trazer isso para um conto, um escrito. Aí mudei muita coisa do quadrinho, porque são, enfim, formatos diferentes. E aí quando eu vi o edital da Cartola, eu logo pensei nessa ideia que eu estava tendo. E eu acho que tem muito a ver com toda essa brisa que eu falei, que vocês acompanharam até agora, tem muito a ver com a sacerdotisa. Porque ela não é exatamente o segredo revelado, nem o segredo oculto, ela é o segredo se revelando, né? O conhecimento se revelando. Vocês verem ela tá mostrando o Torá debaixo do braço, mas ela não tá também entregando na sua mão, né? E é uma dualidade que tem na carta toda. A carta é o número 2, então a carta talvez possa simbolizar o equilíbrio, talvez a dualidade, talvez a dialética, né? Aí eu tentei colocar tudo isso num conto, toda essa brisa num conto. Tentar mostrar, então, uma pessoa perdida numa cabana na floresta, que caminha na floresta e vai se descobrindo, né? Toda essa mitologia, os segredos começam a ser revelados para ela, até ela encontrar essa deusa doida aí que eu inventei. É isso, gente. Obrigado por ouvirem. Foi uma super viagem aí. Eu quero ver como... Ele se estendeu tanto. Eu quero ver como que você expressou toda essa mitologia grega misturada com esse lance babilônico, relacionando tudo com a sacerdotisa. Caraca, mano. Muito interessante. É uma abordagem bem diferente do que os outros 2 autores já trouxeram, não é? E a minha abordagem, como eu conto, também é completamente diferente da de todos vocês. Então, é uma das maravilhas de uma antologia. Você acaba recebendo várias histórias com várias interpretações diferentes e sempre vai agradar todo mundo, tá ligado? Alguma história vai impactar. Lembrando a todos, quem entrou por agora, não entrou no começo, até meia-noite você pode comprar a antologia Tarô Grandes Arcanos com desconto de R$10. O link está na minha bio e também na bio de todos os participantes. É só ir lá no Catarse e apoiar o projeto. Viu, galera? Tem a opção de pegar apenas digital também, mas esse desconto de R$10 está em cima do valor do livro físico, beleza? Anotem aí, não se esqueçam. Diga, Lucas. Caia falando do conto, do nome do conto com acentos, e eu lembrei que eu não falei o nome do meu. Por favor. O nome do meu é Candeeira, que é essa coisinha que ele segura. Massa. E aí ele falando das simbologias e tal, eu acabei nem falando do pouquinho de simbologia que eu coloquei no meu, que são as cores que o eremita geralmente é representado. Eu acho que na carta de Serena ele tá com azul e vermelho. E aí as roupinhas do personagem são azul e vermelho. E a candeeira dele é uma luminária, que ele usa para ficar no quarto, no escuro, sei lá. Uhum. Exatamente. A minha carta é... E ele usa um manto verde também, né? Acho que o verde também traz essa questão da cura, né? Dessa autocura mesmo, desse processo de autocura. E o Caio estava falando, né, de todos esses mitos, assim, de origem do mundo. Eu fiquei pensando, né, que o Jung, que ele traz essa questão do inconsciente coletivo, né? Onde a gente vê essa repetição de mitos, né, em vários locais diferentes. Então existem algumas coisas que são naturais, né, alguns questionamentos que são naturais do homem. E a gente vê que todos esses mitos, eles são projeções, né, do que a gente tem dentro. Então toda essa ideia do caos e da luz, eles representam questões internas, né, essa batalha interna entre o nosso lado sombra, o nosso lado luz. E é impressionante, sabe, como em todos os mitos sempre vai ter uma questão interna, sabe, nossa. E realmente é uma antologia, assim, que eu acho que tem a trazer muita coisa.
São várias interpretações, são vários contos, de várias cartas do tarô, né? E eu acho que são vários insights, assim, que a gente vai tendo, né? Quando a gente vai entrando em contato com esses contos, com essas cartas. Com certeza. Inclusive, isso que ele falou sobre as ligações, né, do monomito em várias culturas. Isso me lembrou de um vídeo do Hora Thiago, é o nome do canal do YouTube. Lindo. Ele estava falando sobre o Perfeito. monomito e por que ele faz tanto sucesso, e também falando um pouco de cristianismo e de outras religiões que tudo se parece. E aí, tipo, me lembrou Nárnia também. E quando eu era criança, fiquei, nossa, o Aslan é Jesus! Que incrível! Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho do meu, beleza? Eu tive um approach completamente diferente dos meus amigos. Eu realmente, quando eu li o edital, eu pensei, ok, eu vou escrever uma história sobre o louco, relacionando ele com um dos momentos da sua jornada. E, assim, tipo, vários momentos vieram na minha cabeça. Ai, meu Deus, eu quero fazer o diabo. Ai, meu Deus, eu quero fazer a morte. Eu quero fazer um enforcado. O que é que eu quero fazer, Brasil? Aí, no final, uma das coisas muito interessantes da jornada do louco, na minha opinião, é logo o finalzinho. Eu gosto muito da morte, porque é aquele momento que você percebe que você já cagou um monte de coisa e tá na hora de recomeçar. Porque a morte é um recomeço no tarô, na grande maioria das interpretações. Então, eu acabei escolhendo o julgamento como minha carta, que é o 20º arcano. É o último, penúltimo, na verdade. O último é o mundo, que é aquele momento em que o louco, depois de toda essa jornada, depois de seu renascimento, depois de sua transformação, ele é julgado por todo o bem e todo o mal que ele fez, para então chegar no próximo arcano, que é o mundo, e estar de fato agora preparado para enfrentar o mundo em todas as suas abrangências diferentes. Então o meu conto trata sobre isso. Ele é o julgamento do louco. O louco é um personagem, ele está sendo julgado, e todas as alegorias do tarô meio que aparecem. Eu não vou dizer todas, porque são muitas, e o diabo do conto só pode ter 5 páginas. Mas, assim, os personagens aparecem nessas formas alegóricas, principalmente o mago e a sacerdotisa, que são os dos meus favoritos, porque eu gosto muito daquela ideia de pai e mãe, assim, tirando o louco do seu primeiro momento de bebê que acabou de nascer, né, que são as 2 primeiras cartas. Então, existe essa relação no conto, e o nome dele é O Último Momento do Louco, exatamente porque eu considero que o julgamento é o último momento antes de chegar no mundo, que é a última carta. E tinha umas coisas que eu ia falar agora, o que foi Brasil, que me fugiu a cabeça. Outra coisa que eu acho muito interessante. Eu tava discutindo com um amigo, que é um amigo que lê tarô e sabe muito dessas coisas, e é ele que faz leituras pra mim, vez ou outra, a respeito de como no inglês o louco é chamado de o bobo, ou o tolo, né? The fool. Principalmente o tolo. E como, se você pra analisar, ser um bobo, ser um louco e ser um tolo são coisas muito diferentes. Então, existe uma busca da identidade do louco por se afirmar como um louco, entendeu? E como ele endeusa e tira a loucura do seu local de doença, sabe? Por exemplo, uma doença mental, a loucura, e traz para o seu lugar de tipo... Identidade dele. É isso, tá ligado? Tipo, ele tira a loucura de uma coisa ruim e traz a loucura quase para um aspecto artístico, sabe? Como um louco de uma pessoa que não tem mais algemas, que não tem mais nada deixando ele inibido ou com medo, e ele eleva essa loucura a um local de liberdade. Eu praticamente contei a porra toda agora, mas enfim. Então, é extremamente filosófico, gente. Fale, Serena. Eu vejo o louco muito como uma fé, sabe? Inabalável, assim. No universo, sabe? Na existência, assim. Como se ele tá ali na beira do precipício, né? E ele tá olhando pro céu, sabe? Com a trouxinha olhando as belezas do mundo. Com tudo ali que ele precisa, sabe? E confiando, né? Eu acho que o louco confia muito, né?
mas é justamente essa... Eu acho que ele traz muito questionamento, sabe? Desses dois lugares, sabe? Até onde essa fé, essa crença é boa, né? Porque ele tá quase caindo ali no precipício também, né? É muito essa dualidade, né? E, Mel, eu queria te perguntar, não sei se você vai poder falar, Ai, né? Não sei se vai ser um spoiler, mas eu queria saber quem que faz o julgamento no seu conto. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa, não é uma das alegorias, não é uma das cartas, não é nada. Na verdade, existe o julgamento como se fosse o julgamento. O julgamento é o juiz, entendeu? É a própria julgamento fazendo o julgamento. E aí, vez ou outra, quando o louco é inquirido a respeito das coisas que ele fez ou deixou de fazer, as alegorias fazem essas perguntas para ele, sabe? Mas no final das contas, meio que então tem... é todo mundo e ninguém. É todo mundo e ninguém. E ele mesmo, o louco se julga um pouco também. E ele aprende a deixar de se julgar. É uma loucura, gente. Eu não sei o que é que eu tomei quando eu escrevi aquele negócio. Eu acho que eu tava meio no rolê do Kael, tá ligado? Eu tava assim, ó, porra. Essa aqui pode dar boa. Inclusive, isso do louco, que a sinopse, meio que a proposta, né, para vocês poderem enviar o conto, era sobre isso, do louco. E eu lendo assim, desesperado, tipo, gente, eu quero participar, mas eu não entendi nada. Foi daí, desse negócio do louco e da jornada dele em busca de si mesmo, que eu falei, não, eu vou falar com a Cartola para ver o que eu posso fazer. Inclusive, é uma ótima ideia, gente. Se você quiser participar de alguma coisa, mas estiver com dúvida, manda mensagem pra Cartola. Manda mensagem pra editora que tá fazendo. Não acha que as editoras é bicho papão, não. Elas são gente boas. Inclusive, eu só chamo a Cartola de Dona Cartola, porque... de tanto que eu já encho o saco dos caras perguntando coisa. Elas são acessíveis, né? Ah, sim. Essas que analisam os contos e tal, são sempre acessíveis. Vocês lembram de algum jogo recente que vocês tiveram? Porque eu fiz um jogo recente bem interessante com um amigo que leu pra mim. Vocês lembram de alguma coisa assim? Então, Eu posso... eu tenho uma história, assim, interessante. E é que esse negócio que eu fui, eles contratavam atores, só que cada ator era um professor da escola de magia. E uma das atrizes, ela era bruxa mesmo. E aí, depois eu segui ela no Instagram e ela meio que fez uma leitura rápida e eu mandei para ela, tipo, a pergunta, ela fez a leitura, respondeu e aí eu segui isso e deu certinho. Interessante. Foi em 2018, mais ou menos. 2019, eu acho. Eu tive uma leitura bem recente. Porque, pra quem não sabe, eu lancei um romance ultimamente, né? A Gota Amaldiçoada tá vendendo, ainda tá em pré-venda. E eu tava, assim, amiga, tendo diarreia, tá ligado? Eu tava tendo diarreia de nervoso por causa desse lançamento desse livro. E aí eu fui fazer uma leitura com um amigo e, meu Deus do céu, ele abriu todos os meus chakras, por assim falar. Foi, assim, uma questão de iluminação, de uma calma que me deu depois dessa leitura. Eu não sei... É muito fora do palpável o poder que uma leitura positiva pode ter, tá ligado? Ó, Serena, tô tendo pergunta pra você aqui, viu? Você viu que chique? Quer que eu leia? Vai, por favor, responda também. É a pergunta da Bruna. Serena, além do livro da Bienal e a carta em si, teve outro ponto de motivação para o seu conto? Então, Bruna, eu sempre quis escrever e eu sempre tive um sonho de publicar um livro. Em breve, assim, no futuro, quero publicar um livro mesmo, né? Mas participar da antologia já está sendo fenomenal e eu já participei de alguns concursos da Cartola e quando eu vi esse concurso, eu fiquei muito empolgada, né? Porque é um assunto que eu gosto bastante de estudar. Eu tenho minha amiga Ney, que é o @Oráculo de Delfos, né? Que faz tiradas semanais, faz tiradas mensais. Super recomendo que vocês sigam também. E a Ney sempre está compartilhando questões comigo, reflexões sobre o tarô e me ajudando bastante nesse processo, né? E
acho que é um pouco dessa necessidade de me expressar também, né? A minha personagem, ela tá fazendo o tratamento hormonal, né? Da maneira dela ali, né? Criando suas próprias maneiras através de ervas, através de estudos, de transformar o seu corpo, né? De encontrar a sua maneira de existir. Então eu acho que sai um pouco desse lugar também, de olhar para a minha realidade, de perceber qual lugar eu estou, e eu acho que é um pouco sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso da transgeneridade com o conto, porque quando eu mandei, eu fiquei tipo assim, eu tava querendo participar de todas as antologias possíveis. Aí eu saí mandando pra tudo. E aí, pelo menos metade dos meus contos tinham protagonistas trans, que eu ficaria muito feliz se eles passassem e tivesse um protagonista trans. E aí eu até fui falar com o Mel, porque eu tinha esse medo porque é tão raro achar protagonista trans em livro, que eu fiquei com medo de não ser muito claro, mas com medo de ser muito didático. E eu não queria falar, tipo, fulaninho nasceu fulaninha, porque eu acho isso péssimo. E, aí eu acho que eu mandei mais uns 2 que eu tô vendo que vão ser aprovados. Eu acho muito, muito interessante conseguir se expressar quanto à transexualidade dentro de conto, de narrativa. Eu tô agora começando uma possível transição aí, eu tô num limbo que eu acho que toda pessoa trans já passou na vida. E é nos contos que eu consigo expressar isso de um jeito muito fluido, sabe? É muito fluido. Eu tenho um conto específico que eu mandei pra Pena de Ouro da Casa Brasileira. Será, né? Ó, eu tô animado. Justamente sobre isso, né? E tentar relacionar isso com, tipo, ficção científica. Tipo, eu quero escrever sobre uma pessoa astronauta que vai pro espaço e entra em contato com ela mesma do futuro e percebe que é trans lá, sabe? Tipo, eu quero fazer umas coisas assim, que consiga... Tipo Interestelar? Eu nunca vi Interestelar, mas sempre que eu apresento essa história, falam que parece Interestelar. Sabe aquele projeto Vórtice da Cartola? Eu fiz um projeto? conto pro Vortex, mas o conto ficou muito grande e eles não aceitaram. Aí, ó. Eu não entendi aquele edital, aí eu nem participei. Eu não entendi também, eu fiquei boiando, mas eu fiz o meu melhor. Só muito chonga pra aquilo. Eu ia falar que, tipo, eu escrevi que era uma interpretação. Aí a namorada deu, e ela ficou, então quer dizer que essa criança trans encontra esse homem no vórtice temporal, que é ele no futuro? Aí não, isso daí na verdade era o avô dela. Ele não foi aprovado o conto, então acho que eu posso falar spoiler. A criancinha trans iria encontrar com o avô, e o avô iria olhar assim, tipo, reprovando. Ela iria voltar no tempo e encontrar o avô mais novo. E ele iria reprovar ela. Só que as pessoas que leram acharam que era a criança no futuro, mais velha. Mas não era. Bravo. Mas dá pra fazer ainda. Dá pra fazer. Só mudar umas coisinhas e mandar de novo pra algum outro edital. Ou lançar a sua própria antologia, viu, seu Lucas? Olha só, é uma opção. Olha! A do Vortex Gente, desculpa, é só uma ode aqui. Esse menino tem tanta ideia. Eu nunca vi uma pessoa pra ter tanta ideia que nesse Lucas. Ele me conta umas coisas mirabolantes. Esse parênteses de ela, o da Serena, ser no meio do nada, com as ervas e tal, e de Kael, que queria fazer, tipo, no espaço. É muito legal. Tá virando quase uma live trans. É muito legal a gente escrever coisas, tipo, de pessoas trans passando por coisas. Esse primeiro edital que eu passei, o da Green, que eu vou lançar com o Mel, o meu conto é sobre um menino que ele é um lobisomem. E aí, ele não é necessariamente um menino trans, mas ele tem essa bad
E o meu segundo edital também eu quis fazer como se fosse uma mulher trans, mas não deixa claro e tem essa bad. Mas eu me arrependi de não ter deixado muito claro. E aí eu queria muito escrever especificamente de um lobisomem trans, um terror com a pessoa trans sendo protagonista e ver as pessoas trans sendo protagonistas das coisas no espaço, viagem no tempo, qualquer coisa. Esse Nossa, é literalmente meu fetiche, pegar, tipo, nossas narrativas e colocar em histórias clichês, assim. O do Vortex, eu fiz uma história de viagem no tempo que tinha dinossauro e gente em carro turbinado matando nazistas do passado, umas coisas assim. E, tipo, tinha uma pessoa protagonista bissexual, assim, que eu quase nunca vejo também. As pessoas trans sempre existiram, né? Sempre estiveram aí. Acho que é realmente o nosso momento, assim, de trazer essas personagens trans, né? Entender o impacto disso, né? É realmente muito, muito importante, né? Que outras pessoas leiam e reconheçam personagens trans. E realmente a gente acaba caindo nessa problemática, né? Como deixar isso claro? E às vezes a gente vai ter que acabar falando sobre questões biológicas para isso ficar claro, sabe? E acaba sendo um pouco chato, né? Às vezes ter que deixar muito claro. Mas eu acho que é importante também, né? Porque as pessoas não têm essa consciência, né? Se você estiver lendo, você não vai pensar que aquela é uma pessoa trans. A menos que isso esteja praticamente escrito, né? Praticamente dado, assim. Serena falou algo que me lembrou do conto que eu enviei e ainda não liberaram o resultado. E era de romance de época. E eu queria, era um que era clichê adolescente e outro que era romance de época. E eu enviei os dois com dois casais transcentrados. E o romance de época são duas pessoas ricas, né? Do Brasil Colônia, em Salvador, né, Mel? Eu acho que a gente bateu o martelo em Salvador. Foi em Salvador. E aí eu tava com esse medo, porque além de ser isso de, tipo, ter o medo de não deixar claro, ou de deixar muito claro, tem a parada de ser algo antigo. Então, como é que eu iria falar isso se nem os personagens da época sabem o nome disso? E aí eu fiz, tipo, eles falando uns termos da época, tipo, talvez seja isso. Porque eu tinha esse medo. E eu também fiz, por exemplo, era tipo João e Maria, mas, tipo, João é uma mulher trans, Maria era um homem trans. E eu fiz a chave de virada e Mel falou, nossa, ficou tão bonitinho, porque a narração é em terceira pessoa e ele dá esse twist, tipo... O momento que os pronomes trocam, né? Muito bom. Os pronomes ficam corretos. E voltando um pouquinho para o tarô, isso de pegar, tipo, uma antologia da Cartola, porque tem muitos temas, Robin Hood, assassinas, morte, e aí, tipo, as pessoas ficam assim, eu vou ler uma coletânea de contos. E aí eu fico pensando que talvez elas não esperem encontrar o conto de uma pessoa trans. E aí eu fico me perguntando também até que ponto um monte de antologia já passou direto por mim, eu não sabia que tinha uma pessoa trans, tipo, como personagem. Justamente, né? A gente tá tão imerso nisso, né? Nesse universo cis, que a gente acaba não pensando, né? Até mesmo não buscando pessoas trans que escrevem, né? Não buscando referências trans, porque com certeza tem, né? A Renata Carvalho, que é uma atriz incrível, ela inclusive tem nos destaques do Instagram uma biblioteca trans, assim, com várias referências de literatura, de pesquisa mesmo, sabe? De autobiografia. Então, existem várias pessoas trans e elas estão escrevendo há muito tempo, né? A gente só não tem essa consciência. Mas realmente é muito importante. Nossa, eu ia falar uma coisa, mas tô com medo de me estender muito. Tipo, tem um escritor, eu não sei o nome dele porque é um nome meio gringo, mas era um homem trans. E eu sei que é no século XX, não sei exatamente a década,
mas fizeram um filme sobre ele, um filme brasileiro sobre ele, e ele era poeta, e tinha até um político que ajudou ele, eu não sei, ele não era, tipo, o nome é conhecido do político, mas eu não sei exatamente. E eu fiquei assim, como é que eu não soube que essa pessoa existiu? Porque o filme era muito velho, a história era muito velha, o livro de poemas dele era muito antigo também, e a gente só não sabe. A gente está imerso numa cultura cis-centrada, né? E fica difícil. Acho que a gente tem que fazer uma live sobre isso. Vamos fazer uma live sobre isso. Gente, eu só apoio, isso, por favor, depois. façam Vozes Trans na literatura, eu quero muito assistir. Eu já tinha falado, né? Eu tô começando uma transição agora. Eu ainda tô num limbo não binário, ainda não sei que decisão tomar pro futuro, mas eu consegui adotar um nome social. Isso foi uma vitória bem da hora, consegui pôr no RG e tal. Mas pra a gente entender como a cultura é ciscentrada, né? Se a gente pode chamar assim, quase não tem espaço para você colocar um nome social, por exemplo, em contrato, em inscrições de editoras, né? Num espaço, né? Se a gente pensar no espaço editorial, por exemplo, é cheio de heteronômino, né? Famoso, cheio de nomes falsos, e a gente não pode usar pseudônimo. Pseudônimos, heteronômos, e a gente não pode usar nosso próprio nome. Eu tava morrendo de medo de ingressar na carreira de escritor, tipo, colocando um nome morto no contrato e um pseudônimo Lucas. O Lucas seria meu pseudônimo. E aí, tipo, o negócio do contrato, ele fechava, o primeiro contrato meu, ele fechou, tipo, uns 10 dias antes de eu completar 18, e assim que eu completasse, eu iria começar as coisas pra mudar de nome. E eu fiquei, tipo, eu posso botar Lucas logo no contrato, assim como se fosse meu nome do RG? Porque eu já vou mudar mesmo. Aí eles falaram, pode. Aí eu consegui colocar, desde o primeiro contrato consegui. Isso é lindo, mas tem uns contratos que no lugar do nome eu coloco meu nome social em cima e meu nome civil embaixo. E é tipo, vergonhoso ter que pôr nome civil. A gente tem lei. Porque tem medo do documento não ser aceito, né? A gente não. Lugar, sei lá. Morro de medo disso. Então, eu tava com muito, mas agora é uma história mais engraçada do que triste. Tava com muito medo porque eu acabei de escolher esse nome, né? E não é eu tava com muito medo de botar esse nome em todo lugar e depois mudar pra outro. Era meu maior medo, tipo, eu vou mudar de nome, eu não vou ficar com esse nome social pra sempre e tal. Mas aí eu conheci Apreciado, vocês conhecem Apreciado? O Preciado, aliás. O Paul B. Preciado, ele manteve o primeiro nome civil dele, o antigo nome morto, dentro do nome, é esse B. É Paul Beatriz Preciado. E aí eu olhei nisso e falei... tipo o Brandon Tina também. Oi? O Brandon Tina, ele só trocou. Porque Sério? o nome era Tina Brandon. E Da aí hora. trocou pra Brandon Tina. Brilhante. Nossa... Leia um eu tô com medo manifesto de contra ficar sexual. falando. Sério, leia um manifesto contra sexual, pelo amor de Deus, dessa galera aí. Ética bicha. Desculpa, eu tô muito noiado nesse tipo de literatura, mas... Depois Nossa, eu você ia vai contar uma mandar fofoca, todas mas não essas tem nada a ver. recomendações pra mim, viu? Eu quero todas essas recomendações de texto pra ler. Vou mandar. É um parênteses bem pequeno para não me estender, mas é que eu tô com 2 identidades na carteira e 2 planos de saúde. É uma história muito engraçada. Gente, isso aí, tarô, mas né? Tarô, enfim, a morte, né? A morte da cisgeneridade. Galera, já batemos 1 hora de live. Yes! Lembrando, novamente, hoje até meia-noite tem desconto, então lembrem de comprar logo hoje, que eu quero ver a gente bater essa meta, bater a meta não, né? Mas quase bater essa meta hoje, galera. Já estamos, neste momento, com quase 40% da nossa meta. Efetivamente, quando bater a meta, dobra a meta. Isso, gente, e quando bater a meta, a gente tem as metas estendidas, significa que todo mundo vai ganhar um brinde extra. Então, fiquem ligados,
vão comprar a antologia Tarô Grandes Arcanos, porque vai ser babado. Vocês estão vendo que tem várias histórias diferentes, vários, como é que fala isso, gente? Vários approaches ao tema, então eu tenho certeza isso que vocês porque vão só adorar. 4 pessoas estão participando. Mas no grupo de organização a gente fez uma isso. listinha, tipo, fulaninho fez de tal Isso. arcano, fulaninha fez Nós de tal aqui arcano. somos só E aí fez a lista 4. quase completa dos arcanos. Mas ao todo somos 25, né? 25 autores, gente. 25 autores, 25 vozes trazendo histórias pra vocês. Vai ser sucesso. Na verdade, já está sendo sucesso, né, galera? Já é. E eu tô aqui. Eu tô tão feliz de que vocês toparam fazer essa live, que a gente trouxe esse conteúdo tão interessante, que a gente trouxe uma discussão muito importante agora também. Ficamos devendo a live, então, sobre... E agora que eu perdi meu medo de live... E vocês vão fazer a live Voz Estranha de vocês, viu? Pelo amor de Deus. Com certeza. Mel, muito obrigada, viu, pelo convite, por organizar, por receber a gente. Nossa, foi incrível poder trazer um pouquinho desse processo, né, de criação de cada um, poder ouvir vocês, foi muito bom. Foi maravilha. Queria agradecer Galera, também. se alguém, rapidinho, só um segundinho. Se alguém tiver pergunta, esse é o momento de mandar. Tá? Pergunta sobre o processo, pergunta sobre o conto, pergunta sobre a vida. Um balãozinho com a interrogação. Isso, pode Manda mandar aqui no texto pessoal. mesmo que eu tô de olho. Então manda agora que os últimos minutos, eu acho que daqui a uns 10, 15 minutos a gente fecha. Vamos só terminar a fofoca aqui. Mandem perguntas. Se perguntarem, sim, eu descolori minha sobrancelha hoje. E eu raspo Foi a doloroso. minha. Yes! Eu quase caiu tudo, eu tive que raspar aqui um pedaço porque ficou cagado. Enfim, não Maria. descolorem a Velho. sobrancelha em casa, galerinha. É dica. Desde que eu É dica passei Se a raspar perguntarem, eu sobre... tô de pijama embaixo. Eu tô com o shortinho rosinha. Vamos expor o short do pijama! Quem aguenta? Aqui, rapidinho, ó. Exposição, Vocês exposição. Gente, pelo amor de Deus, quem que bota calça pra fazer live? Ninguém bota calça pra fazer live, gente. Olha, chegou uma pergunta aqui, vamos Eu abrir. boto calça pra fazer live. Aqui, ó. De calça. Poltergeist do Tá Insta. frio aqui. Poltergeist do Insta está perguntando aqui, passa o contexto histórico do tarô. Verdade, eu ia falar um pouquinho sobre, né? Então, galera, o tarô, ele surge na virada do século XIV para o XV, no norte da Itália, mais ou menos ali na região de Milão, um pouco no Vêneto, no Piemonte, que é quase ali na fronteira com a França e com a Suíça, bem em cima mesmo. E surge como um jogo para gente rica. Tem uma família muito rica de Milão que encomenda esse jogo, e é um joguinho de carta mesmo, de entretenimento, certo? Que tem os personagens, etc e tal. E os personagens são baseados nas figuras que apareciam nos carnavais venezianos, nos carnavais da Itália. E aí esse jogo passa a ser um joguinho de diversão. Só que com o tempo ele passa a ser difundido no resto da Europa, mas perde essa moda do tarô, desaparece na Itália. Curiosidade, o jogo quando surge ele é chamado de tarocchi. Quando ele vai para a França, e aí os franceses, lá assim, no começo do século XVIII, 1700 e pouquinho, eles ficam apaixonados pelo jogo no sentido místico que a gente conhece, usando o jogo para poder ver o futuro, para fazer divinações, etc e tal. E aí aparece aquele tarô que, inclusive, eu acho que foi Serena que mostrou, né? Que é aquele tarô bem de Marsella mesmo. Então, Marsella foi conhecida no século XVIII como a grande potência dos jogos de cartas. A grande potência dos jogos de divinação. Então o tarô de Marsella fica bem famoso. Galera, a live já tá acabando, só temos 20 segundos. Enfim, eu vou fazer uma postagem sobre a história do tarô. Eu vou colocar aqui no meu feed, mas infelizmente já deu 1 hora e tem que desligar a live, porque senão o Instagram vai bater na gente. Ai, meu. Um beijo Então, pra beijo, todos, gente. Lamento, Beijo. poderíamos ficar aqui falando até horas. Bye, bye.